alegria renovada de estar aqui de volta e um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Não, só um minutinho, está conosco também o esposo da irmã Débora. Amém? Cadê ele? Está lá fora, né? Qual é o nome dele? Ronaldo. Cadê ele? Deixa eu... Irmão Ronaldo, seja bem-vindo, hein? Amém? A igreja diz o quê? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E morre sempre e proclame conosco. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, como eu estava dizendo, vamos abrir nossas Bíblias, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 9 e 10. Eu louvo a Deus pela oportunidade que tenho de compartilhar a palavra do Senhor. A responsabilidade é grande, mas também temos uma alegria, né? Eu passei a tremer só faltando 5 minutos, estou melhorando, porque eu tremia o culto todo, né? E agora, quando está faltando 5 minutos para me chamar, eu começo a tremer. Então, já melhorei um pouquinho. Tomara que eu trema um pouco menos durante a mensagem, mas nós estamos na dependência do Espírito Santo e eu conto com as vossas orações para que o Espírito Santo abra a porta da palavra e eu possa estar mais tranquilo para transmitir aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Vir a nossa mente ao nosso coração não é difícil, né? A gente vai lendo, estudando, as coisas vêm. O problema, a dificuldade está em transmitir. E outra dificuldade dos irmãos entenderem o Espírito que estamos transmitindo. Então é por isso que a dependência do Espírito Santo é total. Nós temos que ter sabedoria para transmitir e pedir a Deus para que ela chegue da maneira como Deus quer que chegue aos nossos corações. Eu me lembro que um pastor pregando, ele contou que uma certa vez ele estava pregando, Deus deu uma visão a ele no meio da mensagem, que as palavras dele saíam em forma de seta, mas quando chegava no ouvido das pessoas, ela ia direto e entrava de ré. Aí ele ficou ali perguntando, pregando e perguntando a Deus, o que significa isso, Senhor? Aí o Senhor falou, há uma esfera demoníaca distorcendo a palavra. Eu não consigo entender muito bem essas coisas, mas ele falou que parou a pregação, parou a mensagem, colocou a igreja de pé, orou para que aquele demônio fosse, aquela esfera demoníaca fosse repreendida e as pessoas pudessem compreender a mensagem como Deus queria que os irmãos compreendessem. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade para que o Senhor possa trazer a nossa mente, aos nossos corações, aquilo que Ele quer transmitir para nós nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 9 e 10, diz assim: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Amém? Podeis assentar. Normalmente fala-se em missões mais nos livros, mais nos evangelhos, mas quando a gente faz menção do livro de Isaías, do profeta Isaías, parece que nós estamos nos evangelhos, porque Isaías é o profeta mais messiânico que tem, né? O profeta que mais fala de Jesus. Dizem até os teólogos que o livro do profeta Isaías é uma mini-bíblia, né? 66 capítulos, enfim. Então, eu tenho meditado um pouco sobre esta palavra que o Senhor falou ao profeta Isaías, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite a respeito do que é missões. Porque a gente vê muitos eventos missionários com um intuito missionário, né? A gente vê muitos congressos de missões, mas na verdade o que é essencialmente missões? O que é essencialmente realizar a obra de Deus?
tudo isso que nós temos em mente sobre missões é realmente missões. Mas eu gosto de especificar, trazer mais detalhadamente, para que aquilo fique mais metódico na nossa mente do que é missões, né? Então existe um termo que eu gosto muito de missões, que é missões na sua totalidade, mas também o que é ser um missionário. O que é missões? O que é realizar a obra missionária? Então existe um termo, uma definição que eu gosto muito, porque esse termo não deixa ninguém de fora. Porque a igreja às vezes tem o costume de entender, de imaginar, que missões é algo para o ministério, missões é algo para o missionário. Mas na verdade todos nós somos missionários. Existe até uma máxima que diz que um coração com Cristo é um missionário, e um coração sem Cristo é um campo missionário. Então nós temos alguns campos missionários até dentro dessa casa. Algum parente nosso que ainda não tem a Jesus é um campo missionário, e aqueles que já têm a Jesus são missionários. Tudo que se faz na igreja é missões? Sim, com certeza. Mas existem aqueles missionários que vão atravessar fronteiras regionais, existem aqueles missionários que vão atravessar fronteiras internacionais ou nacionais, enfim, existem missionários de todas as camadas, de todas as esferas. O que nós precisamos é pedir a Deus para nos situar. Qual é o meu chamado? Eu vim fazer o quê? Então vamos começar a entender o que é missões. Missões é a sublime tarefa de arrancar as almas das garras de Satanás e conduzi-las até a presença de Deus. De que maneira? Pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, organizando igrejas e fazendo a manutenção das mesmas. Ou seja, não fica ninguém de fora. Quem prega é missionário, quem ensina é missionário, quem funda a igreja, organiza a igreja é missionário, e quem faz a manutenção das igrejas também é um missionário. Aleluia. E aí, a outra pergunta: o que é ser um missionário? O que é ser um missionário? Ser um missionário é estar à disposição de Deus com todos os dotes naturais e virtudes espirituais, para que Ele os use quando, onde e como quiser. Então, se você está à disposição de Deus, você é um missionário, com todos os seus dotes naturais. A cozinheira coloca os seus dotes de cozinheira à disposição de Deus. O pedreiro coloca os seus dotes naturais de pedreiro à disposição de Deus. Na verdade, o marceneiro, o carpinteiro, e assim sucessivamente. Então, esses termos, o que é missões e o que é ser missionário, não deixa ninguém de fora. O novo convertido que aceitou a Jesus semana passada é um missionário, porque ele deve estar à disposição de Deus e deve colocar à disposição de Deus os seus dotes naturais. Amém, meus queridos? Então, nós devemos entender que missões é o assunto predileto de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele organizou a sua igreja, na verdade, Ele estava organizando a primeira agência missionária da nova dispensação, porque Ele vinha preparando tudo desde o Antigo Testamento. Mas quando organiza a igreja, estava ali instituída a primeira agência missionária, a agência que iria capacitar e que iria enviar esses missionários. Então nós não precisamos nos preocuparmos se não temos capacidade. Nenhum de nós conseguimos nos sentir capazes diante de uma obra tão grandiosa, de uma obra tão sublime. Mas nós entendemos que quando o Senhor chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. A obra de Deus é completa, chamando, capacitando, suprindo, respaldando. O Espírito Santo não nos deixa na mão jamais. Quantos testemunhos nós já ouvimos falar, queridos, de pessoas que viveram em situações difíceis, mas que o Espírito Santo deu uma saída na hora? Na verdade, nós já nos sentimos quantas vezes em situações que nós pensamos: bom, agora eu estou num beco sem saída. O Espírito Santo mostra a saída no momento certo, e você consegue falar da palavra de Deus, e você consegue evangelizar, e você consegue proclamar o nome do Senhor.
Então, a obra missionária é a maneira pela qual nós vamos proclamar o nome do Senhor. Onde? Não sei. O Espírito Santo é que vai selecionar a pessoa, é que vai capacitar a pessoa e que vai enviar a pessoa para o local certo para ele ser usado da maneira como o Senhor quer que ele seja usado. Uma igreja só pode ser considerada uma igreja avivada quando ela é envolvida com missões. Não adianta pegar qualquer tipo de movimento que dizem por aí que denominam esses movimentos de avivamento, se esta igreja, que está se denominando uma igreja avivada, envolvida no avivamento, não está preocupada com o pecador, não está preocupada com a obra missionária, não está preocupada com missões. Esta não é uma igreja avivada, é uma igreja que pensa que está avivada. Quando nós olhamos para a igreja primitiva é o exemplo máximo de avivamento, porque a igreja primitiva, ela só pensava em almas, não tinha outro pensamento. Ainda que exercer essas funções, ainda que partir para evangelizar, custasse-lhes a vida, eles não queriam saber, eles não tinham suas vidas por preciosas, eles não estavam se importando se iam morrer. Eles diziam, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa ganhar almas para o reino do que viver. Aleluia. Então, a igreja primitiva é o exemplo máximo de avivamento, é o exemplo máximo de uma igreja missionária. Glória a Deus. Quando examinamos os evangelhos, queridos, entendemos que Jesus nos deu uma incumbência. Jesus, ele não deu para nós, a gente sempre ouve isso aqui, mas é sempre bom repetir. Jesus não deu para nós uma sugestão, ele não nos sugeriu que fizéssemos a obra, mas ele nos deu uma incumbência. Ele disse, ide, fazei a obra em todo mundo, né? Em Mateus 9 ele diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E estamos já há 2000 anos de quando Jesus proferiu isto, e ainda temos poucos obreiros. Nós deveríamos nos envergonharmos, irmão. A igreja primitiva, em 60 anos, ela evangelizou o mundo inteiro da sua época. Nós temos relatos na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas paulinas, que não ficou uma pessoa sequer sem ouvir o evangelho. E nós estamos há 2000 anos, e ainda existem hoje cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho, nunca ouviram a palavra do Senhor, nunca ouviram falar de Cristo. Nós que vivemos aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, nós não temos ideia disso. Mas você atravessa algumas fronteiras internacionais e você vai entender que existem pessoas que, quando você pergunta para ele, não precisa perguntar para ele sobre Jesus, pergunta para ele sobre a Bíblia. Eu trabalhei com um holandês na Bélgica e perguntei para ele se ele conhecia a Bíblia, antes de perguntar para ele se ele conhecia Jesus. E ele falou, não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. E eu disse para ele assim, mas por quê? A nossa dificuldade de comunicação era muito grande, porque ele não falava nem inglês, ele falava inglês muito ruim, falava holandês, e era muito difícil, mas a gente estava numa viagem longa, teve um engarrafamento e nós começamos a falar sobre essas coisas. Mas qual é o trauma que ele tinha na mente dele? O pai dele era católico e a mãe dele se converteu numa igreja batista. E durante um período muito grande, os pais brigavam muito e quase se separaram. Então ele ouvia falar da Bíblia, mas ele não queria saber da Bíblia, porque para ele a Bíblia fazia mal. E como mudar a mentalidade de uma pessoa dessa? É difícil. Então existem pessoas escandalizadas pelo mundo, existem pessoas que, ao ver alguns comportamentos de algumas pessoas, não querem saber de evangelho. Então entendo que a nossa missão é uma missão árdua, uma missão difícil, uma missão necessária e uma incumbência de Cristo. Em Mateus 28, Jesus ele traz alguns fundamentos da obra missionária, quando ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Aleluia. O que Jesus está querendo dizer aqui?
O que Jesus... Glória a Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui é que Jesus está dizendo assim: é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão trabalhar na terra, em qualquer centímetro quadrado que vocês pisarem, eu tenho poder sobre aquela região. Vocês não irão sofrer dano. Ah, mas os missionários perderam a vida, os discípulos perderam a vida, eles perderam a vida terrena, eles perderam a vida física. Sabe por que é que o missionário não tem medo de morrer? Porque nós já morremos. Esqueceram que vocês já morreram? Todos nós já morremos, graças a Deus. Todos nós já morremos e nascemos de novo. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não nasceu de novo, está na hora de você começar a pensar em nascer de novo. Porque no céu só vai entrar quem já nasceu de novo. No céu só vai entrar quem morreu aqui. Quem continuar vivo aqui não entra no céu. Tem que nascer de novo. Tem que morrer para o mundo, ressuscitar para Deus, para poder ser habilitado. A sua assinatura no seu passaporte espiritual, no seu passaporte celestial, ela chama-se batismo nas águas. Se não passarmos pelo batismo nas águas, se não rejeitarmos o pecado, se não rejeitarmos este mundo, se não nascermos de novo, não iremos entrar no céu. Ah, mas será que tem alguém que nunca foi batizado que entrará no céu? Sim, um caso esporádico ou outro, pode ser que aconteça. O ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado, de tomar ceia, e inaugurou o paraíso. Mas é um caso esporádico. Nós não vamos pensar naquela situação e falar: vou viver de qualquer maneira, lá nos meus últimos momentos eu me arrependo. Não. A quem muito é dado, muito será cobrado. Muitas oportunidades são nos dadas, então nós seremos cobrados em cima dessas muitas oportunidades que nos são dadas. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós examinamos a Bíblia, nós entendemos a intenção de Deus, a vontade de Deus em ser conhecida em toda a terra, em todo o planeta. Nós podemos entender que a primeira grande obra missionária que aconteceu foi o Êxodo. Quando Moisés foi tirando o povo do Egito, em todas as terras que o povo de Israel passava, por maiores que fossem os seus sofrimentos, eles reconheciam que aquele ali era um povo de Deus, era um povo diferente, era um povo que obtinha vitórias, apesar de muitas das vezes não terem capacidade, mas eles são vitoriosos. Meus queridos irmãos, o povo judeu é um povo diferenciado em todos os aspectos que podemos imaginar. Israel não é um deserto de areia, Israel é um deserto de pedra. E as profecias vêm se cumprindo sobre Israel. Hoje Israel exporta água, Israel exporta tecnologia, Israel exporta legume. Sabe aquele tomatezinho minúsculozinho que tem nos mercados? Aquilo ali é tecnologia judaica. A tecnologia de tirar sal da água do mar para tornar a água do mar potável é tecnologia judaica. Dos 25 prêmios Nobel que tem no mundo, 19 são de judeus. Não adianta querer invejar, querer ter raiva, não adianta. O judeu é diferente, ele é menino dos olhos de Deus. Não adianta lutar contra Israel. Israel é o menor país daquela região. Todos os países que estão ali em volta é muito maior do que eles, tem muito maior exército, mas jamais vence Israel. Brigou com Israel, é derrotado. Israel cabe cerca de 32 vezes no estado de Minas Gerais. Israel é comparado ao menor estado do Brasil. E ninguém vence Israel. Tem um mistério ali. O problema é que as nações inimigas não querem entender esse mistério. Não vão entender nunca e vão estar lutando sempre e vão estar sendo derrotados sempre. Então só lhes resta ser, sabe o quê? Amigos de Israel. Quando a gente não pode com o inimigo, alice a ele. Não é verdade? Isso se for inimigo de Israel. Eu jamais seria inimigo de Israel, o povo de Deus, né? Então, queridos, nós precisamos entender que
que nós precisamos aprender com aquele povo, e nós precisamos fazer a obra a que Jesus nos incumbiu de fazermos para toda a nossa vida, se quisermos agradar ao Senhor. A lógica de Deus, queridos, é muito diferente da nossa lógica. Na nossa lógica, sucesso é prosperidade. Na nossa lógica, sucesso é as coisas darem certo. Estava lembrando hoje de manhã na escola dominical que nem tudo aquilo que dá certo é certo. Os ministérios mais fracassados que já tiveram nessa terra foram os ministérios dos discípulos. Olha, eles foram ensinados pelo mestre dos mestres. 3 anos e meio estudando com o mestre dos mestres, o Filho de Deus. E no final das contas, quando terminaram, todos mortos barbaramente. Que sucesso é esse? Pessoas bem-sucedidas como Mateus, cobrador de impostos, um homem bem-sucedido, mostra até no The Chosen agora que ele tinha as melhores vestes dos discípulos, era dele. Os melhores banquetes que dava era na casa de Mateus. Mas ele larga tudo aquilo para seguir a Jesus. Quando Jesus chega para Mateus e fala, segue-me, ele larga tudo imediatamente, segue a Jesus, não pergunta quanto ia ganhar, não pergunta quando ia ser assinada a sua carteira, não pergunta por quanto tempo ia ter o seu contrato de trabalho, não pergunta nada, simplesmente larga tudo e vai. Quando eu olho para a história, por exemplo, de Mateus, eu fico me perguntando, será que eu sou crente mesmo? Será que se eu fosse chamado agora para largar tudo e seguir a Jesus, será que eu largaria? Será que nós faríamos isso, queridos? É uma pergunta que fica em nossos corações. Mas aí, o ministério deles, humanamente falando, foi fracassado. E do Filho de Deus? Foi um dos maiores questionamentos do povo daquela época. Ah, mas ele prometeu, ele disse que é o Filho, ele disse que veio do céu, que não é dessa terra, mas andou 33 anos humildemente, agora termina numa cruz. Que é esse? Para nós deu errado, irmão. Para nós foi o maior de todos os fracassos. Humanamente falando, foi. Mas e para Deus? Como é que é esse ministério para Deus? Então, se o seu ministério não prospera financeiramente, se o seu ministério não prospera por alguma área que você gostaria que prosperasse, não se preocupa não. De repente dá mais certo do que aquele ministério que está prosperando. E só Deus sabe onde vai dar isso. Só Deus sabe onde vai dar isso. Então nem tudo aquilo que está dando certo é certo. Guarda bem isso. Nem tudo aquilo que está dando certo é certo. E nós vemos alguns líderes caindo nessa armadilha. Não, a igreja do meu amigo tinha 100 membros há 2 anos atrás, agora está com 3.000. Liga para o amigo, qual é o método que você está aplicando aí? Não tem método, irmão. O método está aqui, ó. O método é esse. Nunca mudou. Deus nunca mudou, muito menos a sua palavra. O método está aqui. Se o que está dando certo lá, que Deus abençoe, que seja uma bênção. Não estou dizendo que lá está errado. Mas não temos que seguir método de ninguém. Temos que seguir método dos profetas. Temos que seguir o método dos discípulos. Temos que seguir o método de Jesus. Temos que seguir os métodos da palavra de Deus. E não sair dela de forma alguma. Bendito seja Deus. A lógica de Deus é diferente da nossa. Se nós fôssemos listar os impopulares que Deus chamou, a lista ia ser muito grande. Quem chamaria um apóstolo Paulo na vida? Quem chamaria Pedro que negaria? Quem de nós chamaria um Tomé sem fé? Quem de nós chamaríamos um Judas, um ladrão, um traidor? Nem, jamais chamaríamos. Mas Jesus chamou. E Jesus honrou a cada um. Não vemos um relato, uma palavra de Jesus humilhando a nenhum deles. Jesus, ele sempre elogiou, ele sempre exaltou a todos eles. Então, nós devemos botar nossa consciência, nossa barba de molho. Quem é que chamaria você para o ministério, com todas essas suas falhas? Quem é que chamaria Antônio Carlos? 14 anos, sem querer saber de Jesus, já entrou numa igreja, aceitou Jesus, achou que já estava tudo resolvido, foi viver a vida. Quem é que iria atrás de mim? Ninguém, mas o Espírito Santo foi. Glória! Jesus foi. Deus! E sabe atendendo a quê?
Jesus atendeu a oração da irmã Teresa durante 14 anos. O Espírito Santo atendeu a oração da irmã Teresa durante 14 anos. Eu saía da minha casa, estava acontecendo um culto em frente, onde eu aceitei a Jesus. Um pontinho de pregação lá em cima do morro. Aí eu saía, tinha uma boca de ferro na igreja lá. Quando eu ia daqui para lá, o hino estava tocando. Ó, como cego andei. E eu ia para dentro do baile. E aquela palavra, aquela frase ficava dentro do meu ouvido. Eu enfiava a cabeça dentro da caixa de som. Já falei isso aqui uma vez. E aquilo não parava. Ó, como cego andei. Mas essas batidas desse baile não conseguem parar esse som. Que som é esse? Era a oração. A irmã Teresa estava de joelho orando comigo. Aleluia. Aleluia! Nós temos que ser gratos a Deus, irmão. A irmã Teresa orou por mim, não foi só ela, minha mãe, quantas pessoas oraram por mim, eu nem sei. A irmã Antônia também, me evangelizou muito, irmão Diocrécio, me evangelizou muito, irmão Alípio. E hoje estou aqui. Glória! Então eu preciso orar Aleluia! também. Também preciso orar por essas pessoas que ainda estão abandonadas, que ainda estão enganadas pelo inimigo, que ainda estão cegas, com o coração duro. Nós precisamos orar com gratidão. Deus nos chamou, Deus nos curou, Deus nos restaurou. Quem éramos nós? Onde estava o nosso nome? Onde estava o nosso nome? Quantos nomes aqui já esteve na lama? Hoje está no livro da vida. Glória! Oh, aleluia do Cordeiro. Aleluia! E mais ainda, esse nome nosso não serve para entrar no céu, não. Lá em Apocalipse, eu acho que 1:19, alguém acha aí, está escrito assim, ó: e nós receberemos uma pedrinha com um novo nome. Só eu e Deus vamos saber desse nome. Antônio Carlos não serve para entrar no céu, não. Eu nem sei que nome eu vou receber, nem quero saber. Eu quero surpresa, eu gosto de surpresa. Aleluia. Onde Jessé falou assim para mim: poxa, caramba, você nem me avisou que estaria aqui. Eu falei: eu gosto de surpresa. Surpresa é legal, né? Quando a pessoa te vê assim, quando a pessoa se surpreende positivamente, né? Agora, quando a pessoa olha assim, puxa, esse camarada chegou. Aí não é bom, não. Mas graças a Deus o Jessé se alegrou, meu amigo, há mais de 30 anos. Mas nós vamos receber um novo nome. Isso é muita graça. Isso é muita misericórdia. Nós merecemos isso. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Nós merecemos isso. Nós merecemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas Jesus falou em Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 16, ele falou assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém também agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e eu serei o seu, e ela será o meu rebanho, eu serei o seu pastor. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e elas ouvirão a minha voz. Me convém também agregar estas, e elas serão o meu rebanho, eu serei o vosso pastor. Para que isso aconteça, você tem que evangelizar. Existem ovelhas aí fora que ainda interessa ao Senhor Jesus, que pertence ao rebanho dele. Quem vai achar essas ovelhas? Eu, você, cada um de nós. Onde elas estão? Dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no comércio onde vamos comprar pão, no mercado, Aleluia! no posto de gasolina que vamos abastecer o carro. Aonde formos, tem alguém ali que pode ser uma ovelha perdida, que ainda interessa ao Senhor que ela entre para o aprisco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas missões também é um mandamento. Como eu já disse, Deus não nos sugeriu, Ele nos incumbiu de pregarmos o Evangelho. Em Mateus capítulo 20, Jesus narra uma coisa extraordinária, a parábola da vinha. E ele disse nessa parábola que um fazendeiro saiu e para procurar pessoas de madrugada, e ele encontrou homens ociosos e disse: ide e trabalhai na minha vinha. Presta bem atenção. Depois ele saiu de madrugada, depois ele saiu a hora terceira, amanhecendo o dia, por volta das 9 da manhã, e disse: ide e trabalhai na minha vinha.
Depois ele sai à hora nona, por volta das 3 horas da tarde, e disse: ide e trabalhai na minha vinha. Vejam que a ordem é a mesma para todos eles. Depois ele sai à hora undécima, final do dia, e disse: ide e trabalhai na minha vinha. Na teologia de Jesus Cristo, as pessoas que ele encontrou ao amanhecer, na hora terceira, é a igreja primitiva. Já era a hora terceira quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Os trabalhadores da hora sexta, cerca de meio-dia, são os samaritanos. É quando o Senhor encontra com a samaritana e transforma aquela mulher na primeira missionária. Os trabalhadores da última hora é a igreja do arrebatamento, a igreja da hora undécima. Você é a igreja da última hora. Nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja do arrebatamento. Então, essa parábola, ela explica para nós a necessidade que temos de nos situarmos, de entendermos a nossa função, o momento, o que fazer e como fazer no poder do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Agora, eu disse para os irmãos que eu queria compartilhar com os irmãos o que é missões. Lógico que eu vou dar muito mais ênfase naquilo que é missões, mas também temos coisas que não significam missões. Temos coisas que não significam obra de Deus. Por exemplo, a obra missionária ela não pode servir de trampolim para status, para fama, carruagem de status, carruagem de fama. Tem muitas pessoas interessadas, principalmente os que estão na mídia, não digo que todos estão errados, mas muitas pessoas que estão interessadas em proclamar o seu próprio nome. E isto é uma contradição. Nós estamos aqui para proclamarmos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem muitas pessoas que estão usando a obra missionária por interesse próprio, para ganhar dinheiro. Mas a obra missionária não pode ser usada para que as pessoas enriqueçam, porque aí nós vamos encontrar dois tipos de pessoas: aqueles que vivem para a obra e aqueles que vivem da obra. Precisamos entender se estamos vivendo para a obra de Deus ou se estamos vivendo da obra de Deus. Viver para a obra de Deus é nos dedicarmos com todos os nossos dotes naturais, como já foi dito, para o engrandecimento do reino. Agora, viver da obra é aquele que está interessado em ganhar dinheiro com a obra de Deus. A mesma coisa a pessoa que vive pela fé e a pessoa que vive da fé. Só que o que vive da fé, ele não vive da fé dele, ele vive da fé dos outros. Aí ele precisa fazer lavagem cerebral na mente das pessoas, que é para que as pessoas coloquem tudo que tem lá. Só que a pessoa vai dar tudo, mas aquele tudo não vai voltar nunca. Mas ele faz uma lavagem cerebral na mente das pessoas, dizendo que vai voltar 100%, 150% e não volta nunca. Esses estão vivendo da obra, não estão vivendo para a obra. Então nós precisamos nos conscientizar. Nós estamos vivendo da obra, nós estamos vivendo da fé, ou nós estamos vivendo para a obra de Deus e pela fé. Isto não é missões. Missões é nos entregarmos em todos os sentidos para a obra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 ao 18, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho. E quem está falando aqui não é um membrozinho qualquer, é o apóstolo Paulo, um dos homens mais eruditos, um dos personagens bíblicos mais eruditos, de maior conhecimento, de maior vulto, de maior propulsão, o apóstolo Paulo. Ele poderia muito bem, como ele fala em outras cartas,
que ele poderia muito bem viver das contribuições da igreja. Mas o apóstolo Paulo só dependia das contribuições da igreja quando ele estava preso. Quando ele estava solto, ele ia fazer tendas. Aí tem pessoas que estão em liberdade e querem viver da igreja. Nós precisamos reformular tudo, queridos. Precisamos rever nossos conceitos. Então, o apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos para nós, né? Nesse sentido. Missões também nos faz lembrar que temos uma dívida. Como eu já disse aqui, quantas pessoas oraram por nós? Né? Eu estava vendo aqui outro dia o pai do presbítero Tiago, e eu fiquei olhando para ele, eu estava sentado ali e imaginando, Tiago, quantas noites, quantas madrugadas seu pai deve ter passado juntamente com a sua mãe orando por você, para que você estivesse aqui hoje. O presbítero Alex, quantos parentes, quantas pessoas que te conhecessem, o presbítero Marcos, cada um de nós aqui do ministério da igreja, quantas pessoas oraram por nós? Nós devemos pensar nesse sentido para podermos retribuir da mesma forma, queridos. Lutar com todas as nossas forças para que possamos trazer maior número de pessoas para a igreja. Um dos maiores erros que cometemos é dizer que ganhamos almas, sabia? 99% das pessoas que aceitam a Jesus dentro da igreja, guarda isso que eu vou dizer, 99% das pessoas que aceitam Jesus dentro da igreja, ele já veio evangelizado de mundo. A pessoa que fez o apelo aqui foi só mais uma pontinha, foi só um start, foi só um estalo na mente dele. A mãe evangelizou, ele chegou no trabalho de manhã, alguém disse para ele, Deus tem uma obra na sua vida. Dentro do ônibus alguém deu um folheto, passou na praça, tinha um culto lá, ficou uma palavra. Glória! Tinha um culto na Central do Brasil que era uma bênção. Eu pegava um engarrafamento ali, eu pegava um ônibus no ponto final, mas até ele fazer essa volta para pegar aquela Presidente Vargas, levava uns 15 minutos. Nesses 15 minutos, louvores, palavra, oração, estava entrando no meu ouvido. Olha que bênção. Tem pessoas que pensam que ar livre não tem resultado. Ar livre tem muito resultado. Muito resultado. Eu conheço centenas de pessoas que se converteram no ar livre. Glória a Deus. Eu fui muito evangelizado em ar livre. Fui muito convidado a voltar, né? Porque eu era um desobediente, eu já tinha aceitado a Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Missões é um privilégio. Se nós pudéssemos imaginar o privilégio que é realizar a obra missionária, os anjos quiseram fazer o que você faz, o que eu faço quando saímos para evangelizar. Mas eu imagino que, vamos conjecturar aqui uma reunião lá, os anjos dizendo, Senhor, nós queremos participar desse trabalho tão nobre, de tão grande importância. O Senhor falou, não, eu quero que o homem fale para o homem. A linguagem de ser humano tem que ser dita para o ser humano, porque a linguagem de um anjo é outra coisa. Eu imagino que imagina um anjo de Miguel chegasse aí para nós, olha só, eu quero te falar do amor de Cristo. Eu não quero saber do amor de Cristo não, ele ia tirar de uma espada, quem sabe? Não é verdade? A gente ainda tem um pouco de receio, a gente prega com uma certa paciência, mas um anjo com a espada na cintura, os anjos de Gabriel, que são das comunicações, ia dizer, pegar uma borracha, esse aqui não entra mais, passar uma borracha aqui, para o carro jamais. Anjo é assim, irmãos. Anjo não tem sentimento, mas eu tenho um pouco de paciência, nós temos um pouco de paciência. Então o Senhor falou, o ser humano tem que pregar para ser humano. A linguagem humana tem que ser dita entre eles e não os anjos. Você pode imaginar a grandiosidade desta obra? Quantas vezes você, deixando de evangelizar, você está deixando de participar desta nobreza que é a obra missionária. Bendito seja Deus. Tem tanta coisa aqui, eu tenho que correr um pouquinho. Daniel capítulo 12, versículo 3, diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça,
como as estrelas sempre e eternamente. Vou repetir para entender, viu? Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, queridos, ensinar a justiça, evangelizar, pregar a palavra de Deus, anunciar a Cristo como Salvador, é um privilégio. É um privilégio que os profetas cumpriram, dando suas vidas, os discípulos cumpriram, e nós não podemos negligenciar. Missões também é um exercício de amor. Eu me lembro que eu estive em Mimoso do Sul fazendo prática do meu curso de missões. Cheguei lá e encontrei um pastor chamado Pedro Paulo, ele era cego. Pedro Paulo, ele saía de manhã para evangelizar com um menino guiando ele, e ele não voltava para casa sem ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Mas não voltava de jeito nenhum. Às vezes eu ouvi história lá que os meninos não gostavam nem muito de sair com ele, porque já estavam cansados de andar, mas enquanto não ganhasse uma alma, ele não voltava para casa. Então nós precisamos ter este comprometimento. Um missionário alemão disse: Deus, eu te dou a minha esposa e os meus filhos, desde que o Senhor me dê almas. É muito forte, amigos. Ele entregava sua esposa e seus filhos para Deus, fazer deles o que ele quisesse. Está me entregando bem, né? Desde que o Senhor desse almas para ele. John Stott, o evangelista da Escócia, disse: dá-me as almas da Escócia, ou me mate. É amar muito o país, é ser muito patriota, mas principalmente é amar muito o pecador e amar muito as almas perdidas. Então, queridos, Deus procura aquelas pessoas que têm muito mais interesse em ganhar almas do que necessariamente viver. Pessoas que estejam muito mais interessados em propagar o Evangelho do que exatamente ter uma vida social bem sucedida aqui na terra. Missões é um exercício de amor. E falando de amor, não perca a oportunidade de amar. Porque nós pregamos bem sobre amor, nós cantamos bem sobre amor, nós escrevemos bem poesias sobre amor, mas praticar o amor, nós estamos muito longe de praticar o amor. E quando você pratica o amor, você corre um sério risco, um maravilhoso risco de ganhar um grande missionário para Deus. Uma jovem começou a evangelizar um sul-coreano no hospital, muito doente, à beira da morte. Este homem aceita Cristo como Salvador, ele é curado, e quando ele morreu, ele deixou uma igreja com mais de 50 mil membros na Coreia do Sul. Paul Yang-Shu. Teve até que mudar seu nome para David Yang-Shu, porque ele foi perseguido, uma série de coisas. Mas olha a grandiosidade do missionário que esta jovem ganhou para Jesus. Mas tem um capítulo da história da igreja que é triste e vergonhoso. Não é nem bom falar, mas eu vou compartilhar para que nós tenhamos o cuidado de não corrermos esse risco. Você não sabe quem está diante de você. Foi dito hoje na escola dominical, quem é que dava alguma coisa por aquele menino que foi colocado num cesto? Era o libertador de Israel. Quem dava alguma coisa por aquele menino que estava no ventre de Maria, filho de um carpinteiro, mas era o Salvador do mundo, era o Filho de Deus. Não podemos desprezar quem está na nossa frente. Pode estar ali um dos maiores missionários, uma das maiores missionárias de todos os tempos, e é você que vai ter o privilégio de falar de Jesus para ele. Um jovem saiu da Índia e começou a andar pelo mundo para conhecer as religiões, porque ele queria saber qual a religião que ele ia se alinhar melhor. Era inverno, ele chegou na Inglaterra, entrou numa igreja evangélica, começou a assistir o culto, e o pregador falava sobre Jesus, ele achou muito interessante, e a coisa já começou estranha, porque no banco que ele se sentou, levantaram-se todas as pessoas. Ele estava mal cheiroso, ele viajava já 3 dias sem tomar banho, e eu vi isso acontecer aqui no Vale do Jequitinhonha. Aí os irmãos reclamaram para mim, que olha, a gente não pode ir lá na rua, porque tem a parte mais bem sucedida do Vale do Jequitinhonha, tem uma estrada, tem um rio doce, né? O rio Jequitinhonha, e tem a parte mais pobre. E eles falaram assim: ó, lá em cima tem igreja, mas a gente chega lá de chinelo, nossos filhos às vezes
joelhos descalços, roupinha esfarrapada. Quando a gente senta no banco, se levanta todo mundo, a gente se sente mal. Aconteceu isso com esse jovem indiano. Ele entrou numa igreja evangélica, estava pregando sobre Jesus, ele assistiu o culto. No final do culto ele falou assim: olha, está muito frio lá fora, eu queria dormir aqui dentro da igreja. Aí os obreiros falaram: não pode, ninguém pode dormir dentro da igreja, nós precisamos fechar a igreja, por favor. E ele saiu, falou assim: mas então deixa eu dormir entre os portões para poder ser protegido do frio, porque lá fora está muito frio. Não, não pode, ninguém pode dormir nos atos da igreja. Vai embora, nós precisamos fechar a igreja. Olha, então me dá um cobertor, uma toalha, um papelão para me proteger do frio. Nós não temos nada, nós precisamos ir embora. Olha, eu estou há 3 dias sem comer, me dê pelo menos um pedaço de pão. Nós não temos nada, está tudo fechado, já falamos para você. Foram embora. Este homem voltou para a Índia, fundou um movimento religioso que hoje tem mais de 2 bilhões de seguidores. Olha o missionário que esse pessoal desperdiçou. Esse homem chama-se Mahatma Gandhi. No dia da sua morte, ele disse assim: eu creio no Cristo que esse pessoal prega, mas eu não creio no cristianismo que eles vivem. Nós somos muito teóricos no amor, mas na hora de amar, nós temos muitas das vezes nota zero. E quando deixamos de amar, deixamos de ganhar uma pessoa preciosa para Deus. Esse homem possivelmente teria ganho a Índia para Jesus. Hoje ainda está lá, mergulhada nas trevas. Tem mais de 1000 deuses. Quem falou de manhã? Quantos deuses? Mais de 1000 deuses. 1 milhão. Mais de 1 milhão de deuses. Quando seus filhos nascem, o primeiro filho joga no rio Ganges para ser consumido pelos crocodilos. Essa realidade podia ser diferente se Mahatma Gandhi se convertesse naquela igreja evangélica, se aquela igreja nasce. Um pastor colocou a igreja num congresso. Olha o tema do congresso: amor. Não tinha mais nada para falar, só amor. 4ª, 5ª, 6ª, sábado, falando sobre amor. Quando foi no domingo, o pastor não apareceu no culto. E as pessoas começaram a chegar, e tinha um mendigo lá na porta, todo sujo, sabe? Todo sujo, descalço. E aí, eles começaram o culto e tudo mais, aquela coisa toda, e o pastor não chega. Daqui a pouco aquele mendigo vem para o meio da igreja, pega aquele saco cheio de lata, cheio de pano sujo, joga no meio da igreja e vem aqui para o culto. Chega aqui na frente, começa a tirar a roupa. Debaixo daquela roupa suja tinha um terno, era o pastor. Quase a igreja inteira se ajoelhou, começou a chorar. O pastor pegou o microfone e falou: eu ensinei para vocês durante um congresso sobre amor. E hoje tinha um mendigo ali fora, vocês nem cumprimentaram o mendigo, cumprimentaram. Nós somos muito teóricos para amar, mas na hora de amar, nós tiramos nota zero. O pastor saiu de uma igreja sozinho, a esposa não tinha ido à igreja aquele dia. E aí passou na área boêmia ali de Minas Gerais. Eu conheço aquela área, aliás, não de Belo Horizonte, conheço de Contagem. Passei por uma situação muito difícil lá e não estou criticando o pastor. Porque o que aconteceu? Nós estávamos em 4 pessoas evangelizando. Aí quando chegamos na área boêmia, numa praça, vieram mendigos, eles acharam que a gente ia dar comida para eles. E falamos ali do amor de Deus, etc. E daqui a pouco os irmãos saíram, me deixaram só. Não é que me deixaram só, eu fui seguindo os irmãos, mas uma mulher segurou na minha mão, meu braço. Eu quero uma oração. Aí eu olhei para os irmãos atravessaram a rua. Estávamos numa rua movimentada, se eu gritasse, eles não iam me escutar. E aí, tá bom, eu oro com você, irmãos. Quando eu comecei a orar pela mulher, a mulher foi se entortando, começou a agarrar nas minhas pernas. Eu falei: eu acho que esse pessoal vai me juntar aqui, vai me bater, porque não demos comida para eles. Então, a área boêmia é uma área difícil, uma área de uma esfera demoníaca muito terrível. Não estou criticando o pastor, mas o que aconteceu? 10 horas da noite, ele sozinho. Ele disse para a moça: olha, não fica bem, eu estou sozinho, uma hora dessa, nessa área aqui, conversando com você, cidade pequena, o que vão dizer amanhã? Interior de Belo Horizonte. Aí foi para casa, irmão. Chegou em casa, ele não conseguiu dormir, porque a moça falou: pastor, eu quero só uma palavra só, pastor, fala uma palavra para mim. Ele: eu não posso, filha, me desculpe, eu vou voltar aqui amanhã, converso com você, mas agora não fica bem. Quando ele chegou em casa, deitou-se na cama, lá por 1 hora, 1h30 da manhã, ele acordou a esposa e falou: filha, vamos até na área boêmia, porque uma moça me pediu uma palavra, eu não dei, e a voz dela não me deixa
está soando no meu ouvido aqui até agora. Levantaram, se arrumaram e foram. E aí, chegando lá, a colega dela estava sentada no meio-fio chorando. E olha, aquela menina me conhece, a menina, vamos lá falar com ela. Quando chegou lá, falou: olha, onde está aquela sua amiga que me pediu uma oração? Vim aqui com a minha esposa orar por ela, vamos orar por você também. A menina não conseguia falar que tanto chorava. De repente, a moça se acalmou mais e falou: pastor, eu me lembro dela, eu me lembro do senhor também. Só que a minha amiga, ela tirou a vida há poucos momentos aqui na praça. O corpo dela foi levado agora. Entenderam? Não perca a oportunidade de amar. Que não tenhamos um amor teórico, que tenhamos um amor prático. Quem sabe você vai deixar de dar uma palavra para a pessoa que alguns momentos depois ela vai tirar a sua vida, ou tirarão a vida dela. E aquele pastor hoje está com 91 anos, e ele tem essa mancha no ministério dele. Ele disse que ele tem dificuldade de se perdoar. Ele tinha muita lógica para não parar naquele momento ali, mas nós precisamos dar muito mais valor aos pecadores, às almas, do que ao nosso nome. Vamos colocar em pé. Nós precisamos dar muito mais valor às almas. Para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra dele. E nós estamos preocupados com o nosso ministério, com o que vão dizer de nós. Nós estamos preocupados com o que tem acontecido, e as almas muitas das vezes têm deixado de ouvir uma palavra. Deus bendito e eterno, eu quero te pedir perdão, Senhor, nesta noite, por quantas vezes eu negligenciei, Senhor, pessoas que sentaram do meu lado no ônibus, Pai, vizinhos que quantas vezes deixei de falar do teu amor. Eu quero te pedir perdão, Pai, por quantas vezes deixei de falar, Senhor, da tua palavra. Que nós possamos ser mais práticos, Deus, que nós possamos ser mais verdadeiros na hora de amar. O Senhor não olhou para as minhas fraquezas, para as minhas ofensas, Senhor. Por quantas vezes te ofendi, mas o Senhor me amou a si mesmo, Pai. Quando eu era infiel, quando eu era mentiroso, quando eu não te dava importância, Pai. Mas nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a praticar o teu amor. Nos ensina a falar do teu amor, Senhor. Quantas pessoas passarem por nossas vidas. Ó Deus, às vezes nós não temos tempo nem para os nossos filhos, mas Jesus parava com as crianças e dizia que delas era o reino dos céus. Senhor, às vezes nós temos repugnância, Senhor, de uma prostituta, mas Jesus entrava na casa de prostitutas. Nós temos repugnância políticos quantas vezes, mas Jesus entrava na casa de publicanos, Pai, de cobradores de impostos. Jesus essencialmente não fazia acepção de pessoas, Pai. Nos ensina este amor, Pai. Nós estamos muito aquém deste amor, Senhor. Nós precisamos praticar este amor, Pai. Que o teu Santo Espírito possa nos ajudar nesta noite. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.